Eu trabalho como técnico de torre de celular. Você provavelmente já viu vídeos no YouTube de algum cara agarrado ao topo de uma torre de metal no meio do nada. Esse sou eu. Na minha opinião, é o melhor emprego que você pode conseguir onde moro, mesmo sem um diploma do ensino médio, e a única fonte real de entretenimento para variar. Com minha personalidade um tanto quanto complicada e um apetite fora da curva por adrenalina, eu era basicamente o funcionário perfeito para esse cargo, visto que os dois únicos requisitos são um nível básico de condicionamento físico e total ausência de medo de altura, ambos os quais eu tenho de sobra, ou pelo menos pensei que sim. Há 2 semanas atrás, a empresa que trabalho me enviou para um local a cerca de 80 quilômetros da cidade. Raramente tenho que cruzar as fronteiras do estado para colocar meu serviço em prática, mas a torre em questão estava o mais longe possível. Ela era grande também, tinha 122 metros, destinados a enviar sinais por todo o caminho através das montanhas, de uma pacata cidade para outra. Isso me animou. Afinal, prefiro trabalhar onde olhares discretos não me vejam por um motivo: base jumping. Para quem não sabe, essa é uma modalidade onde um esportista maluco como eu salta de lugares totalmente inusitados, portando apenas um paraquedas específico. Sabe quando você pulou do telhado de sua casa aos 10 anos de idade com um cobertor, quebrou o tornozelo e seu padrasto te bateu com o cinto antes de levá-lo ao hospital? Não? Talvez isso tenha acontecido só comigo. De qualquer forma, base jumping é basicamente a versão adulta disso. Felizmente para mim, torres de celular isoladas são o lugar perfeito para esse tipo de hobby. Na manhã em que eu deveria sair para o serviço, havia uma névoa fina ao redor de onde eu morava que me fez sentir uma vontade avassaladora de continuar debaixo das cobertas. Eu deveria ter confiado no meu instinto, mas em vez disso, preparei uma garrafa térmica com café, joguei meu equipamento na traseira do meu carro e dirigi algumas horas até o local informado. Durante todo o percurso, tentei me convencer de que o clima melhoraria em breve e seria uma subida ensolarada até o topo. Arrumei meu paraquedas junto com minha GoPro e depois de alguns minutos estacionei meu Jeep do lado de fora da cerca que ficava ao redor da torre. Digitei o código que a empresa tinha me passado no portão eletrônico e notei que alguém havia amarrado arame farpado por cima da cerca, como forma de afastar intrusos. Mas, particularmente, imaginei que quem realmente quisesse entrar ali não acharia difícil encontrar um caminho alternativo. Surpreendentemente, minhas suspeitas foram confirmadas quando passei pelo pequeno galpão de manutenção na esquina do estacionamento e encontrei cada centímetro do metal oxidado coberto de pichações. Admirei os desenhos ao abrir o cadeado e retirar uma das lâmpadas de dentro. A ordem de serviço responsabilizada a mim dizia que a torre precisava substituir uma luz de advertência. Sabe, aquelas luzes vermelhas que ficam piscando no ponto mais alto da cidade? Elas permitem que pilotos saibam sobre a existência de uma torre gigante os esperando no meio do caminho, mesmo que seja escuro. Depois de pegar a lâmpada de uma prateleira empoeirada, a enfiei na mochila, vesti meu equipamento de escalada e verifiquei meu paraquedas uma última vez. O início de uma subida sempre é chato. Uma mão sobre a outra, degrau por degrau. Você fica quase impaciente, esperando por aquela emoção que vem depois de enfim se encontrar a centenas de metros acima da terra. Ou pelo menos, eu sempre ficava. Apesar da emoção, você tem que ter muita atenção, pois uma queda de 9 metros pode ser tão fatal quanto uma de 122. E se fosse para escolher, você provavelmente já sabe qual seria a minha opção. Na maioria das vezes, você verá alpinistas prendendo um mosquetão em cada degrau para se prenderem ao lugar na medida que avança, mas eu não me preocupo com isso.
a menos que seja um dia de muita ventania, e esse não era o caso. Na verdade, o ar parecia estranhamente parado enquanto eu subia. Se fosse um homem mais sábio, poderia ter prestado mais atenção ao formigamento na nuca ou à sensação de mau presságio no estômago. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, atribuí os sinais ao café e dobrei ainda mais meu ritmo, acreditando que provavelmente só precisava fazer xixi. Eu estava na metade do caminho quando percebi que a névoa no meu redor havia se tornado mais densa do que antes, o que era estranho. Normalmente, quando se atinge um pouco de altura e o sol começa a queimar a névoa, você pode ver muito bem. Eu já havia escolhido até uma área a sudeste da torre, onde poderia pousar e fazer uma caminhada rápida de volta ao jipe. Porém, se a névoa persistisse, meu planejamento iria por água abaixo. Parecia que tudo estava indo contra minhas expectativas naquele dia. A névoa ao meu redor estava tão densa que, se eu não tivesse experiência, teria pensado que uma tempestade estava se aproximando. Mas a previsão do tempo não mencionava nenhuma chance de tempestade e ainda não havia vento, o que deixava o clima ainda mais estranho. Fiz uma pausa na metade do caminho, que marcava 46 metros. Prendendo um mosquetão no degrau acima de mim pela primeira vez, inclinei-me para trás e me espreguicei, aproveitando a sensação de leveza. Olhei para baixo, algo que os alpinistas dizem para nunca fazer. E foi nesse momento que vi, abaixo de mim, envolto em névoa, uma forma se agarrou ao lado da torre. Digo forma porque não consegui uma visão clara daquilo. Apenas uma sombra, talvez 30 metros abaixo, tão longe que eu não conseguia nem dizer se estava se movendo. Duvido que você teria reagido de maneira diferente da minha. Por que alguém estaria escalando uma torre no meio do nada em um dia como esse se não fosse a trabalho assim como eu? Meu primeiro pensamento foi que era um dos grafiteiros que, vendo suas habilidades limitadas pela tela do antigo galpão de manutenção, havia crescido o olho para subir na torre e adicionar um pouco de cor ao aço cinza. Poderia ser um encontro um pouco estranho quando me alcançasse, mas eu não estava prestes a chamar a polícia ou algo assim. Até pensei em ficar por perto até que aquela pessoa chegasse perto um pouco mais, mas decidi ir contra a ideia. Essa foi a minha primeira e única boa decisão naquele dia. Provavelmente, o que salvou minha vida. Continuei subindo, imaginando que se meu colega alpinista lá embaixo chegasse ao topo enquanto eu ainda estivesse por perto, o parabenizaria pela coragem e pediria educadamente que pintasse uma das luzes para que a empresa me enviasse aqui em um mês ou 2, pois só assim teria coragem para pular de lá de cima. Alcancei a marca de 60 metros e fiz outra pausa, sentindo o ar fresco e úmido em meu couro cabeludo. A empresa recomenda o uso de capacete, mas acho que em alturas como esta, prefiro que meu crânio se liquefaça com o impacto se por acaso eu cair. Rápido e indolor. Dei outra olhada para baixo para ver como meu misterioso amigo estava e percebi que se aproximava ainda mais. Meu cérebro levou alguns segundos para entender que a coisa subindo a torre em minha direção não era humana. Ele havia diminuído a distância entre nós em alguns metros e era impossível não notar. Seus braços eram muito longos e tinham um corpo muito curto. Tive um vislumbre de uma pele escura e brilhante através da névoa, um rosto torcido em um pescoço deformado. Seus olhos eram pálidos como as cataratas de um velho. Assustado com a imagem, eu pisquei e esfreguei meus olhos, mas a coisa ainda estava lá. Um longo braço balançava sobre o outro de uma forma sobrenatural, e suas mãos grandes envolviam todo o degrau de aço que estava próximo.
Não sou supersticioso, religioso, nem nada do tipo. Sou apenas um alpinista com cérebro pequeno, e quando vi a coisa que estava me seguindo na torre, meu cérebro de criança assumiu o controle. Subi correndo os degraus, deixando de lado todo o cuidado que era necessário. Meu cérebro tentava procurar uma explicação para o que estava vendo. Era algum tipo de pegadinha? Uma dúzia de tentativas de raciocinar sobre a situação passou pela minha cabeça, cada uma tão patética quanto a anterior. Subi até ficar sem fôlego, e minha mente continuava a milhões, mas continuava sem respostas. Desacreditado com o que tinha visto, arrisquei olhar mais uma vez para baixo. A coisa ainda estava atrás de mim e me alcançava. Ela subiu em um silêncio sinistro, sem rosnar como um animal selvagem ou qualquer coisa do tipo. Eu sentia o clima da determinação tranquila e fluida de um predador seguindo sua presa, tomando conta do lugar. Avistei o movimento de um rosto com o nariz arrebitado, pele em carne viva e uma boca cheia de dentes pretos. Depois de constatar que não estava enlouquecendo, só havia uma maneira de descer da torre, e era para cima. Subi o mais rápido que pude. A marca de 91 metros passou como um borrão. 106 metros, e eu estava começando a enfraquecer. Cada respiração queimava meus pulmões. Nesse momento, conseguia sentir o gosto de cobre na minha boca e meus olhos estavam embaçados. Então, comecei a ficar desajeitado. Errei um degrau com o pé e quase caí. Vendo a situação, me agarrei ali mesmo, com medo de sentir dedos compridos segurando em volta do meu pé. Respirei um pouco e depois de alguns segundos continuei minha fuga. Chegando à plataforma mais alta da torre, vi que o alçapão estava trancado, protegido por um cadeado. Claro que estava trancado. Rasguei minha luva com os dentes e depois de me libertar, procurei a chave no bolso, mas não encontrei nada. Meu corpo inteiro estava paralisado de medo. O motivo de eu querer ir no banheiro estava escorrendo pela minha perna. Tirei o martelo do meu cinto de ferramentas e quebrei o cadeado. Ele se abriu, ricocheteando no meu braço. Abri a porta e me arrastei para dentro na pequena plataforma. Através das grades eu podia ver a coisa logo abaixo de mim. Ela abriu a boca, com a mandíbula estalando para revelar uma boca que era muito larga. Dentro daquela boca havia outra boca, e outra, e outra. Eu gritei. Bem, eu fiz o meu melhor com o ar que restava em meus pulmões. Parecia mais um gemido ou um soluço. Fiquei de costas para o topo da torre, observando enquanto a coisa se movia meio escondida abaixo de mim. Passei uma perna por cima do corrimão na beirada da plataforma e verifiquei meu paraquedas. O céu estava cinza em todas as direções, nada além de um cinza interminável e entorpecente. Pensando mais racionalmente, sinto que deveria ter pelo menos uma ideia de onde estava o sol, mas não havia nada. Apenas um campo interminável de neblina. Eu não sabia dizer em que direção estava olhando ou onde poderia ser o lugar onde eu tinha planejado pousar. Consequentemente, estaria pulando às cegas na névoa. Nenhuma ideia de onde eu estava indo ou mesmo quão perto eu estava da terra. Foi uma loucura, mas era minha única opção. Quando a criatura levantou um braço sobre a borda da torre, pronta para se erguer e me agarrar, eu me joguei para longe. Normalmente, é aqui que uma pessoa normal gritaria esperando a morte, mas me satisfiz com a sensação do vento no rosto. Dessa vez, fiquei em silêncio, os olhos cheios de lágrimas, enquanto o vento frio tocava minha pele. Agarrei a corda do paraquedas e puxei com todas as minhas forças que restavam. Houve um estalo reconfortante de nylon contra o ar, seguido da minha barriga revirando de desespero. Felizmente, o instinto de sobrevivência assumiu o controle, dando uma folga ao meu cérebro sobrecarregado. Olhei por cima do ombro, com o vento assobiando em meus ouvidos.
mas não consegui ver nenhum sinal da criatura acima de mim. Puxei a direção, me esforçando para ver qualquer sinal de terra abaixo, mas não havia nada. Alguns longos momentos se passaram. Então, avistei uma árvore atravessando a névoa. Outra se seguiu, depois outra, e então eu estava me aproximando delas. Galhos bateram em meu rosto, golpeando meus braços e pernas, o que poderia ser terrível em uma situação comum, mas esse não era o caso. Voei livre e fui direto para o lado da cerca na base da torre. O arame farpado cortou minhas mãos quando bati no topo da cerca com força suficiente para me tirar o fôlego. Então, caí, aterrissando na terra. Lutei para me livrar dos restos do meu paraquedas e desafivelei a mochila que carregava, deixando tudo em uma pilha perto da cerca. Por fim, manquei para o jipe. Olhando para cima, não pude ver nenhum sinal da criatura. Puxei a porta e liguei o motor, rezando para que nada desse errado. Então, assim que escutei o primeiro sinal de vida do carro, algo voou acima. Era um borrão. Avistei membros longos bem abertos, asas membranosas ondulando o céu, olhos fixos nos meus, enquanto o predador deslizava silenciosamente acima, curvando-se e focando em mim. Eu saí em disparada, empurrando a estrada cheia de cascalho. Não parei de dirigir até chegar em casa. O piloto automático deve ter acionado porque eu dirigi até o pronto-socorro. Eles devem ter pensado que eu era algum tipo de louco, com os olhos arregalados e as calças encharcadas de mijo. Disseram que tiveram que arrancar meus dedos do maldito volante antes que pudessem me levar para dentro. Já se passaram 2 semanas e os pontos em meus braços e mãos ainda estão cicatrizando. Minha GoPro não conseguiu gravar nada do que eu afirmei ter visto para os oficiais. O fato é que terei essas cicatrizes para o resto da minha vida. A névoa está de volta e, de alguma forma, as montanhas não parecem tão seguras quanto antes. Por esse motivo, estou gravando isso com as portas trancadas e um velho calibre 12 encostado na mesa ao meu lado. A tela do meu celular acabou de acender com uma notificação da empresa. Outro trabalho, outro local, mas acho que não vou responder. Até a próxima. Obrigado.